aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar no detalhe esse porteiro eletrônico da Intelbras, que é o XPE 1013 Plus ID. A única coisa que eu peço aí, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscrevam no canal para ajudar a gente, tá bom pessoal? Esse aqui é um porteiro eletrônico universal, ou seja, ele é feito para trabalhar com centrais telefônicas. Ele não é propriamente desenvolvido para residências, mas sim para condomínios e ambientes corporativos. Ele é compatível com qualquer PABX e central condominial, não só da Intelbras. Então esse modelo, que é o XPE 1013 ou 1001, eles são universais, tá bom pessoal? Você pode ligar em qualquer ramal da central que tu já tem aí, ou das centrais próprias da Intelbras para portaria, como a Comunique 48, CP 112, enfim, qualquer uma das centrais. Então eu vou mostrar no detalhe aqui. E vou fazer outros vídeos, inclusive na prática, de como fazer as ligações. Então aqui ele só vem um manual simples, uns jumpers e um diodo e parafusos. E aqui está ele. E esse é o porteiro no detalhe, pessoal. Esse detalhe aqui na frente é em metal, não é plástico. Aqui está um teclado, é alfanumérico, né? Onde a gente digita o número do AP ou digita a senha. Tem a tecla cancelar, a tecla senha e a tecla portaria. 2 LEDs de indicação de operação, de erro ou de abertura, por exemplo. Aqui temos um alto-falante, microfone em cima. Temos um parafuso para abri-lo. Tem algumas teclas aqui em braille para auxiliar deficientes visuais. Por exemplo, a tecla cancelar, tecla senha e tecla portaria. E o 5 aqui para indicar aonde é a tecla 5 para se basear com as outras. Então esse é o porteirinho. Furos para se fixar na parede ou na caixinha ou em qualquer local. E aqui é por onde entra a rede de alimentação, comunicação, sensores, enfim. Para a gente abrir, temos que retirar primeiro essa frente. Tem esse parafuso embaixo aqui. É o primeiro passo para se poder abrir ele. Retirado o parafuso, é só puxar. E essa aqui é a frente, que é destacável. Primeira informação importante, pessoal. Quando você ligar ele, ou ele já está em operação, se você abrir, não vai funcionar as botoeiras, tá bom? Isso é uma pergunta que acontece sempre aí, que me fazem. E não abre a botoeira com a frente destacada. E quando você abre que ele está energizado em operação, quando você retira a frente, ele começa a disparar um alarme e chama em algum porteiro ou salão de festas, ou portaria. Tem uma chave aqui que você tem que manter pressionada para ele parar. Que a própria tampa dele aqui já tem um artifício plástico lá, que faz com que essa chave fique pressionada. Aqui alguns jumpers para dar o reset e o boot dele para fazer a atualização e programar também, dar o reset, enfim, uma série de programações e reset você faz por aqui. Também tem um cabinho de comunicação lá, que é o V8, também para acessar via software, por exemplo, fazer algumas atualizações, por exemplo. E aqui é a ligação da rede. Esse primeiro burner verde aqui com 3 parafusos, ele é a alimentação da rede elétrica AC. Então veja, ele pode ser ligado em 127 ou 220 volts, é fonte bivolt automática. Temos aqui um F de fase, primeiro burner é a fase, aqui é o neutro e aqui é o terra, tá bom pessoal? Muito cuidado com isso. Então aqui vai na rede elétrica. Esses outros dois aqui, onde diz GND e 12 volts, é para alimentar ele. Se você não utilizar assim, você pode alimentar com a fonte de 12 volts de no mínimo 1 ampere, tá bom pessoal? Para não ter problema. Então aqui alimenta-se com 12 volts. Ou você pode optar por alimentar aqui ou aqui. Esses próximos dois burners que tá ali, ó, A e B, 485, desculpe, é a comunicação serial. Para que isso? Se tu quiser ligar ele com o sistema do MIP 1000 da Intelbras, faz a comunicação por aqui. F1 e F2 é a fechadura eletromecânica, ou fechadura elétrica, como o pessoal chama aí. Aqui o C, NA e NF é o comum, normalmente aberto e normalmente fechado de um relé. Então aqui a gente pode acionar uma fechadura eletromecânica e aqui a gente poderia ligar um eletroímã ou uma botoeira de um motor automatizador residencial, né? B1 e B2 são as botoeiras. B1 para abertura 1 e B2 para abertura 2. É configurável. GND, que é comum a elas. Então, o GND que vai lá no interruptor, ou botão, ou chave, normalmente aberto. Quando você pressiona B1, ele joga o GND aqui e o B2 joga o GND também aqui. Quando você pressiona o B1, joga o GND aqui. Quando você pressiona o B2, joga o GND aqui. S1 e S2 aqui, ó, são sensores, porque esse sistema pode trabalhar com clausura. Então você pode pôr read switches, por exemplo, lá nas portas, para ele identificar se a porta está ou não aberta, ou o portão. Então a gente utiliza sensores aqui, ou para a porta aberta também. E aqui vai o ramal. Então ele é universal, padrão Anatel, pode ser qualquer ramal de qualquer PABX. Inclusive você pode fazer portaria remota ligando uma linha, ou até mesmo uma interface com um número de celular aqui. Programa o número para ele digitar. Quando pressiona qualquer tecla aqui, ele vai chamar na
naquele número de celular, tá bom, pessoal? Então essas são as ligações: ramal, sensor 2, sensor 1, GND ou comum, botoeira 2, botoeira 1, normalmente aberto, comum, normalmente fechado, F1 e F2, que é a fechadura, A e B do 485, que é a comunicação serial com MIP1000, e a alimentação com 12 volts, ou se você preferir, a alimentação com tensão e corrente alternada. Eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada, tirar esses dois parafusos aqui. Então essa aqui é a parte que vai na parede. Então essa é a parte que vai na parede. Entra a fiação por aqui. Veja aqui que ele é praticamente todo desmontável. A gente pode desmontá-lo quase inteiro, né? Então essa é a parte eletrônica dele. Vamos abrir para dar uma olhada. Tem duas prensas aqui embaixo. Só tirar com calma aqui e ele abre. Essa é a parte de trás da placa. Não é parafusado. Ele é só encaixado com pressão aqui. E aqui sai toda a parte eletrônica dele. Aqui é o alto-falante, aqui é o microfone, o integrado que cuida aqui da parte matricial do teclado e LEDs, né? E da parte do RFID, que ele tem o leitor de RFID aqui também. Ele é leitor de RFID. A bobina antena fica aqui atrás dessa plaquinha, desse microcontrolador é que gerencia tudo isso. Aqui está o microcontrolador principal, parte de áudio, amplificador operacional, alguns outros integrados aqui, responsáveis por outras coisas. Parte de comunicação USB, a parte serial, a fonte chaveada, o relé, enfim, essa é a parte de hardware dele, de arquitetura de hardware. Para fechar, é só encaixá-lo aqui, com pressão, vamos pôr a tampa e parafusar agora aqui. Podemos encaixar aqui, e aqui vai mais dois parafusinhos. Então, pessoal, a instalação mais simples dele é você alimentar ele, energizar tanto com tensão alternada ou tensão e corrente contínua. Porém, aqui é de 100 volts a 240 e aqui é 12 volts contínuo. Tá vendo que esse lado é o GND e esse lado é o positivo. Não pode alimentar com as duas fontes de energia, pode dar problema. Então você tem que optar ou com a fonte de 12 volts ou com essa fonte alternada. O ramal é obrigatório, seja de qualquer central, porque senão tu não vai conseguir comunicação com ele. E daí você pode ligar uma fechadura. É um cenário mais simples e ele vai funcionar. Ele não precisa de todas essas ligações. Então o relé, por exemplo, é só tu vai ligar ele para abrir um automatizador residencial ou um eletroímã, mas normalmente se usa o F1 e F2 para fechadura eletromecânica. Então aqui a comunicação serial é só quando você usa o sistema da Intelbras, que é o SCA1000, onde utiliza o MIP1000, que é o sistema de controle de acesso condominial da Intelbras, senão tu não utiliza também. As botoeiras normalmente é de padrão, tem que acionar a botoeira lá, por exemplo, botoeira 1 abre saída 1, botoeira 2 abre saída 2, mas pode ser configurável, tá bom, pessoal? E com a tampa aberta ela não vai funcionar. E o sensor 1 também controla a porta 1 e sensor 2 controla a porta 2. Então esse sensor só se utiliza também se você for controlar, usar sensor de porta aberta ou tema de clausura, senão não utiliza também nas instalações mais simples. Então ramal é obrigatório e alimentação é obrigatório. O resto são acessórios, pode-se dizer assim. Fechadura eletromecânica ou eletroímã. Na saída do F1 e F2 ele aceita no máximo 1 ampere, fechadura eletromecânica, né, de no máximo 1 ampere de corrente, mas que isso você pode queimar a saída. O contato seco também, você não pode acionar com cargas muito altas aqui no relé. Então ele tem uma tensão máxima de isolação de 30 volts e 2 amperes. Se tu for acionar cargas maiores, o ideal é você usar um outro relé em série ou um contator. Não é o ideal, por exemplo, tu vai acionar uma carga que trabalhe com 220, então tu vai retornar um fase e um neutro por aqui. Não é o ideal. O ideal é você usar isso aqui para acionar um outro contator para acionar essa fonte de maior consumo. Ele tem leitor de tags ou cartão, pode ver aqui. Ele trabalha naquela frequência de 13,56 MHz, que o pessoal chama de MIFARE. Então essa é a frequência de operação das tags ou cartão para ele. O sensor ele fica aqui nessa região aqui, ó, pessoal. A gente vê muito, o pessoal pega a tag e começa a fazer isso aqui, ó. Passa por aqui, passa aqui, não adianta, é só aproximar aqui, ele vai detectar, bem aqui, não precisa você ficar circulando ele todo, é por aqui. Como eu já falei, tem os jumpers aqui que acompanham ali, que é para dar a opção de reset, por exemplo, você tem que reiniciar ele, enfim, eu vou fazer um vídeo ensinando como resetar via jumper. E para abertura de fechaduras, pessoal, você pode abrir tanto por comando MF, de um ramal, de um apartamento, de um aparelho em conversação com ele, como pelo leitor de tag ou cartão, né, e por senha também.
também aceita até 1000 senhas. Tu vem aqui senha, define a saída se é A1 ou A2 e digita a senha, o número do apartamento e ele vai liberar o acesso. Então você consegue todos esses tipos de acesso e obviamente pelas botoeiras, né? Ele aceita o cadastro de um tag como tag mestre. Então a primeira vez você tem que ligar para cá, digita uns comandos IMF, passa o tag, que ele será o tag mestre. Para cadastrar, excluir ou alterar outros tags, tu utiliza o tag mestre, já vai conseguir fazer todo esse procedimento. E como eu falei, então é possível fazer um sistema de clausura ou intertravamento, como o pessoal conhece com ele. Então, isso aí também eu vou fazer um outro vídeo, porque senão fica muito longo esse vídeo. Então era isso, pessoal, era só mostrar o porteiro, os detalhes agora, e fazendo vídeos aos poucos, vídeos bem detalhados, né? Como ligar a alimentação, ligar o ramal e pôr para funcionar. Beleza. Aí fazer um outro vídeo ligando as fechaduras, testando, ligando as botoeiras, programando as botoeiras. Enfim, cada detalhe desse um vídeo para não concentrar tudo em um vídeo só e ficar maçante. E senão seria um vídeo muito longo. Ensinar a fazer o reset dele aqui, se porventura precisar em campo. Ensinar a cadastrar, até já tem um ali ensinando a cadastrar os tags aqui. Então eu peço que acompanhe o canal por favor aí, dê um like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.